Boa noite a todos. Pelo que a gente vem dialogando, né, durante as aulas, acredito que hoje a gente praticamente encerra o assunto, né? Está faltando só essa partezinha final, que é referente à derivada segunda, depois a ideia da concavidade, né? Esses dois aqui a gente pode agregar, né? A informação é praticamente a mesma, né? Então, né, os dois a gente pode unir, né? Num teorema só, inclusive. E tem um critério geral, vou comentar, é um critério que a ideia da demonstração não cabe a esse curso, mas eu vou dizer as razões da existência, né? Às vezes tem polinômios de graus altíssimos que a gente deriva a primeira vez, deriva a segunda vez, e às vezes não dá para encontrar que na primeira derivada, dando zero, às vezes não dá para encontrar valores, dependendo do polinômio. Então, sei lá, precisa derivar mais vezes. Aí existe um critério geral, assim, de certa forma, mais influenciado pelos polinômios, né? E depois tem o último tópico, que é o ponto de inflexão, último entre aspas, né? A última ferramenta. E a variação das funções, ele é uma compilação de tudo que a gente viu anteriormente, né? Aí, no caso aqui, a gente acaba revisando desde a parte de funções, né? A gente, quando vai fazer o gráfico de uma função, a gente tem que determinar esses 7 pontos, né? Se tem que dar uma olhada no domínio, se a função é par ou ímpar, olhar os pontos de descontinuidade, as interseções com os eixos, os intervalos onde ela cresce e onde ela decresce, os extremantes, né? Aqui essa ordem pode mudar, né? Para olhar os intervalos de crescimento e decrescimento, precisamos do extremante, né? A gente tem que derivar, quer dizer, esses dois aqui usam praticamente as mesmas ferramentas. E o ponto de inflexão, né? Depois o gráfico, né? Depois de ter feito esse levantamento aqui de todas essas informações, a gente tem condições de fazer o gráfico. Não, os extremantes, o teorema de Rowley e o de Lagrange, né, o Rowley, não sei como a pronúncia correta, ali é só uma observação. Se você consegue determinar dois pontos que possuem a mesma imagem numa função, então você já definiu um intervalo que tem ali um ponto de máximo ou mínimo. Ali você tem um extremante. Quer dizer, é só uma maneira de você encurralar. Aqui a gente não vai se utilizar bem dele. Pelo menos as funções que apareceram até o momento, né? Assim, não foram necessários fazer o uso do teorema propriamente dito. Tá? Pode ser que a gente use, mas, enfim, de forma geral, até então não é tão necessário. Tá, então vamos dar uma ideia da derivada segunda. Né? O que acontece com a segunda derivada? E eu aproveito aqui já comento da ideia da concavidade. Comentando aqui da interseção das premissas dos dois teoremas, ele considera f contínua e derivável até segunda ordem, ou seja, eu consigo uma função contínua tanto na primeira quanto na segunda derivada, né? Ou seja, eu consigo funções nas duas primeiras derivadas, né? Em ambas. No intervalo aberto AB, aqui a discussão é em cima do extremante, e essa daqui é o critério, né? Quando ele é diferente do zero, a segunda derivada. Quer dizer, ele já usa essa informação aqui de cima.
Na verdade, a conclusão aqui é só em cima da segunda derivada. E essa segunda derivada é baseada na primeira. Essa é a diferença. Então, que é bem sutil, né? Então, eu vou aproveitar, né, e comentar a ideia da derivada segunda junto com a ideia da concavidade. Bom, o que a gente sabe? Quando a gente tem extremantes, vou colocar aqui, no caso, derivada sucessiva é você derivar diversas vezes. Aqui não, aqui a gente vai derivar, tá ainda na discussão da segunda derivada. E no caso a discussão vai até a terceira. Bom, então vou colocar aqui 3 casos, só para a gente visualizar o que acontece nos extremos. Né? Quando eu tenho extremos, existe essa opção aqui, né? Um intervalo que eu tenho isso, eu, sei lá, né? Vamos supor que eu tenho um intervalo aqui AB, que eu tenha um ponto de máximo relativo. Então, o que a gente sabe até o momento? Né? Que tem um ponto aqui, que eu não estou me utilizando de nenhum. A gente pode até utilizar aqueles teoremas aqui, né? Se nesses 2 pontos a altura é a mesma, então significa que tem um ponto aqui dentro desse intervalo que, quando a gente deriva e aplica esse ponto na função derivada, vai dar zero. Ok. Aí, o que a gente sabe, né? Também, a gente já viu informações sobre funções crescentes e funções decrescentes. Então, a gente observa que do A, no intervalo do A até o x0, essa minha f aqui, ela cresce, né? E no intervalo do x0 até o b, a minha f decresce. Todo mundo enxerga isso, né? Ok. Então, eu vou chamar esse intervalo aqui de I0 e esse aqui intervalo I1. Então, se eu tomo um x em I0, significa que a derivada nesse x vai ser positiva. Porque a gente já viu que em trechos crescentes em funções, né, a derivada ela é positiva. Né? Inclusive, eu já comentei isso, a gente viu isso desde a ideia inicial. E em trechos decrescentes do domínio, né, em trechos do domínio onde a minha função é decrescente, acontece o contrário. Então, se eu pego um x aqui nesse intervalo, significa que a derivada, né, em qualquer ponto desse intervalo vai ser menor do que zero. Então, esse é o cenário das derivadas no ponto de máximo. Então, nos pontos que vêm antes do extremante, né, a derivada é positiva. Nos pontos que vêm depois do extremante, a derivada é negativa quando eu tenho um ponto de máximo local. Né? Então, esse cenário aqui é o cenário que a gente está observando os pontos de máximo locais. O contrário segue o caso inverso. Né? Eu não vou nem entrar todos esses detalhes que eu coloquei aqui, mas colocando. Aqui eu estou colocando, parece parábolas, mas não necessariamente. Tá? Aqui é só um trecho de um pedaço de função que tem um mínimo local. Então,
sei lá, considerando esse pedaço aqui, intervalo C e D, aqui um certo x1, e vamos considerar que a derivada, essa função aqui eu vou chamar de g. Então, a derivada aqui em g, quando eu aplico x1, né, como aqui eu já coloquei ele como sendo de mínimo local, então a derivada nele é zero. Antes dele, né, se eu pego elementos aqui antes dele, a derivada dá menor do que zero. Só estou escrevendo f, na verdade é g. Deixa eu corrigir. Aqui é menor do que zero. E nos pontos do domínio depois do x1, a derivada está dando maior do que zero. Então, vou colocar aqui x menor do que x1. Vou botar uma certa proximidade, tá? Não vou botar para todo x, mas, sei lá, considere esses intervalos aqui, né? Então, estou pegando x nesses intervalos. A derivada em x aqui ela é menor. Quando x é igual a x1, a derivada dá igual. Quando x é maior do que x1, a derivada é maior. Bom, e tem um terceiro caso, que seria esse. Né? Eu tenho aqui uma curva desse tipo aqui. Então, esse aqui é um ponto que perceba que essa condição aqui é a condição onde eu tenho concavidades para baixo. Né? O ponto de máximo local, né? Eu tenho que ter uma concavidade para baixo, porque eu preciso aqui de um ponto mais alto. Né? Em algum ponto aqui eu tenho um ponto mais alto. Nesse segundo caso aqui, eu tenho a concavidade para cima. E esse ponto aqui é um ponto de mudança de concavidade. Esse ponto ele é chamado de inflexão. Então, já já eu faço comentários sobre eles. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente está estudando derivadas, né, não só a primeira, mas a partir dela, são esses pontos aqui que a gente que tá em pauta. Né? Os de máximo local, os de mínimo local e os de inflexão. Ok, então, baseado nesse cenário, a gente vai definir a ideia da concavidade. Tá? Então, quer dizer, já está definido aqui a ideia da concavidade. O que eu quero, baseado todas essas informações, é ver como é que se comporta a segunda derivada. Ok, então vamos pegar o primeiro teorema, ele diz o seguinte, se, falando de uma maneira assim mais grosseira, né, se no ponto x0 a derivada dá zero e a derivada segunda é negativa, significa que x0 é ponto de máximo. Isso é o que o teorema diz, né? Se aqui der positivo, o ponto vai ser de mínimo. No caso, é o que está acontecendo aqui no G. A segunda derivada vai dar maior do que zero. Aí, a prova da gente é mostrar, né, considerando que eu tenho o ponto de máximo, mostrar que a derivada aqui em x0 dá negativo. Que isso aí já caracteriza essa questão do ponto de máximo, eu já não preciso fazer essas análises em torno.
Às vezes a gente deriva a função e pegar pontos próximos é difícil, né, de calcular. Calculando a derivada de segunda é mais fácil, né? A gente deriva, já tem a expressão e substitui o mesmo valor. Muito bem. Então, vamos ver como é que vai ficar a segunda derivada da função f, no caso, nessas condições aqui que eu criei. Então, a segunda derivada, no ponto x0, aqui eu já estou substituindo, né? Já estou considerando essas condições aqui. Isso aqui vai ser o seguinte: vai ser o limite, quando x se aproximar de x0, do quociente, aquele quociente que é conhecido nosso, né? No caso, isso aqui é a diferença. Essa diferença aqui menos x, ou desculpe, sobre x menos x0. Tá? Então, todo mundo enxerga que a segunda derivada num ponto é dada por essa expressão. Veja que aqui não é a função, tá? É a derivada da função. Eu estou aplicando esse limite na função derivada, que já foi derivada. Ok. Aí, beleza, eu vou só copiar essa parte aqui. Isso aqui vai ficar limite, x indo para x0. Peraí, deixa eu responder essa pergunta aqui. Por que não tem x' e x0'? No caso, você está derivando x, é isso? Não, eu tô dizendo na fórmula ali, onde tem x menos x0. Não deveria ter linha, não? Porque a gente está derivando a função toda. Então, mas... não, entendi. A gente não está pegando a primeira derivada, no caso, eu acho que você está entendendo assim. Deixa eu só... Essa aqui a primeira derivada, né? Eu acredito que o que o João está perguntando é isso aqui. Aí eu vou pegar essa função aqui e derivar outra vez. Aí eu vou derivar a segunda vez isso aqui. No caso, vai ser a derivada disso aqui. E essa derivada está dando isso. É isso que você está pensando? É, né? Bom, mas é aí que está. Como é que a gente deriva um limite? Né? Então, na verdade, não é esse processo aqui, tá? Eu sei que eu entendi o seu pensamento, mas na verdade não é isso aqui. Na verdade é o seguinte, eu tenho... Então, é uma pergunta interessante, porém, durante, né, o desenvolvimento do nosso material, em nenhum momento a gente fez um trabalho desse. Em nenhum momento a gente
derivou limites. Né? Então, na verdade, não é isso. Assim, não é esse processo que está sendo aplicado. O processo que está sendo aplicado é o seguinte: eu apliquei o limite, né, e fiz x se aproximar do x0, né, na verdade eu estou derivando aqui em x0. Beleza, então, com isso, né, suponha que eu fiz isso e fiz isso aqui. Derivei essa f, né, no caso, definindo a função derivada. Então, suponha que eu tenho essas duas coisas. Bom, é uma pergunta difícil, porque a primeira pergunta está em aberto. Né? No cálculo, de forma geral, eu nunca vi ninguém derivar limites, assim, aplicar derivadas em limites. Aí a segunda pergunta, ela deveria ser respondida se a primeira fosse sim, é possível. E se fosse possível, teoricamente teria que se chegar ao mesmo valor, né? Mas, enfim, eu não posso concluir nada ainda. Assim, não posso concluir nada sobre. Ok. Tá, então suponha que eu tenho uma função derivada e suponha que eu tenho a derivada em x0. Aí, quem seria a segunda derivada? No ponto x0. Bom, eu vou escrever de outro jeito. Não, eu vou escrever assim mesmo. Isso aqui vai ser o limite, fazendo x indo para x0, sendo que a função que eu vou colocar aqui é a primeira derivada. Né? Eu não vou copiar esse limite, porque eu estou supondo que eu já encontrei a minha função quando eu apliquei esse limite. Né? E depois eu obtive aqui também esse nosso valor. Então, na verdade, vai ser esse quociente aqui. Né? No caso, esse que eu escrevi aqui, tem o asterisco lá. Então, é isso que seria a segunda derivada. Sim, entendi. Ok, então, beleza, eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Bom, então, primeira coisa, é, o que a gente sabe dessa derivada aqui? Como eu estou considerando o caso em que o x0 ele é máximo local, né, porque eu tenho que admitir um caso desse para eu saber o que acontece na segunda derivada aqui nesse cenário. Então, eu estou considerando que no ponto x0 ele é máximo local, ou seja, essa derivada aqui a gente sabe que dá zero. Essa aqui dá zero. Por quê? Porque a função que eu estou considerando ela é máximo local em x0. Tá? Então, isso aqui vai dar zero, consequentemente, o meu limite ele vai se resumir a isso aqui. É a derivada primeiro. Ok. Sendo que esse limite aqui, eu vou ter que dividir ele em dois. Por quê? Porque eu tenho que avaliar o que acontece à esquerda do x0 e à direita do x0. Aí, o que está acontecendo aqui? Eu vou chamar assim, ó, derivada à esquerda, tá? Só para
gente diferenciar. Então, eu vou olhar esse limite pelo lado esquerdo. E pelo lado esquerdo, o que está acontecendo aqui com a nossa derivada? Ela está sendo positiva. Então, esse valor aqui, ele é maior do que zero, né? Pelo fato da minha função ter a maior imagem em x0, e antes dele as imagens não serão maiores, então a função está crescendo, e se ela está crescendo, a derivada dá maior do que zero, e eu estou pegando pontos que vêm antes do x0. Esse meu x aqui são pontos que vêm antes do x0. E se eles são pontos que vêm antes do x0, significa que essa diferença aqui, ela dá negativa. Tá? Então, aqui o nosso interesse não é encontrar valores, e sim só saber o sinal. Então, esse quociente aqui, no limite, ele vai dar, né, aqui se a gente faz o jogo de sinais, isso aqui vai dar menor do que zero. Olhando o outro lado, que eu vou chamar derivada à direita, que é o limite, observando o que acontece quando eu pego valores depois do x0, isso, é exatamente isso. Né? Só socializando. João Guilherme perguntou por que aqui deu negativo, né? E a resposta, né, o João Pedro respondeu, mas a ideia é essa. Eu estou pegando x aqui antes do x0. Então, se eu estou pegando x antes do x0, eles são menores. Quando eu faço esse menos x0, vai dar negativo. Né? Eu estou pegando o menor e subtraindo do maior. Ok, então aqui vamos avaliar agora o que acontece do outro lado. Então, do outro lado, a parte de baixo, aproveitando o ensejo que a gente comentou dessa parte agora, vai dar ao contrário, vai dar maior do que zero. Porque esse x está à direita do x0, né? Está à direita. E em relação às derivadas, quando a gente observa aqui, né, nessa situação gráfica local que eu desenhei, a gente sabe que as derivadas vão ser negativas, né? Vão ser menores do que zero, porque se os elementos do domínio, né, estão à direita do máximo, então significa que as imagens têm que estar, tem que ser menores, né? Então, né, tem um decrescimento aqui, desse outro lado. Então, significa que aqui vai dar negativo. Aí vai ficar menos com mais também, né? Aqui fica mais com menos, aqui fica menos com mais. Eu vou trocar tirar essas desigualdades, eu vou botar sinais. Eu acho que fica mais intuitivo, né? Então, aqui dá negativo, quando vem antes, e aqui, não, desculpe, é o contrário. Aqui dá positivo, né? Porque a função está crescendo, a gente está chegando aqui no ponto de máximo, e aqui dá negativo, porque o x vem antes do x0. Aqui inverte, né? Aqui dá negativo, porque a gente está passando do ponto de máximo, então a função tende a decrescer, e aqui dá positivo, porque eu estou pegando x à direita do x0. Então, aqui vai dar negativo também. Ou seja, o limite tem que ser idêntico, né? Tem que dar a mesma coisa. E se ele der a mesma coisa,
como eu estou no ponto de máximo local, então significa que se x0 é máximo local, a derivada segunda dá menor que zero. Então, isso é uma maneira de verificar se o extremante ele é de máximo ou de mínimo local. Porque quando a gente calcula os extremantes, a gente não sabe isso. A gente só vai saber quem são. Né? Então, quem vai me dizer isso é a derivada segunda. O caso contrário, né, seria o caso aqui com a função g. O que a gente vai ver, né, aqui? Esse caso do g, eu vou deixar para vocês verificarem. Mas a derivada em x1, a segunda derivada é maior que zero. Bom, a ideia é o seguinte, eu tenho extremantes, né? Então, beleza, peguei aqui a minha função h, né? Para que serve até agora esse contexto, né? Esse conteúdo? Quando eu derivo h e vou procurar os pontos que zeram, né? Eu estou procurando, na verdade, esses pontos aqui que eu estou colocando, né? Porque são os pontos que têm inclinação, né, zero, ou seja, são retas paralelas ao eixo do x. Né? A gente sabe que quando a gente tem coeficientes angulares, então, quando eles formam 45 graus, né, o coeficiente angular é 1. À medida que eu aumento, né, esse coeficiente angular, né, quando é 2, quando é 3, né, ou seja, à medida que ele vai tendendo ao infinito, né, a minha função vai tendendo ao eixo dos y. E quando o meu coeficiente angular está entre 0 e 1, né, quanto mais eu me aproximar do 0, mais ele tende a ficar, né, na direção do eixo x, que é justamente isso, né? Quando é 0, é porque essas retas aqui, que tangenciam esses pontos, são paralelos ao eixo do x. Né? É isso que a gente faz na primeira derivada. Então, eu encontrei aqui, vou chamar esse ponto de x0, esse ponto aqui de x1 e esse ponto de x2. Nesses 3 pontos, quando eu substituo aqui, nos 3 vão dar zero, porque as inclinações, né, o coeficiente angular vai dar zero. Aí a segunda derivada, aí calma que esse caso aí é referente a pontos de flexão, tá? A gente ainda, eu vou chegar ainda na terceira derivada. Ok, tranquilo, né? É até a terceira que a gente estuda. A quarta, muitas vezes elas não têm mais informações para a gente, né, em relação a, quer dizer, só em casos que funções você deriva diversas vezes e não encontra isso aqui. Mas aí é questão de lei, de formação. Não é que não exista, né? Porque tem umas leis que é mais difícil você encontrar a derivada. Mas aí entra no critério geral. Aí eu vou comentar, né? Inclusive tem um exemplo lá para trabalhar. Bom, então, voltando, a gente até agora eu só exibi a informação da primeira derivada. Porém, né, suponha que com a lei a gente não enxerga como é o comportamento. Se eu simplesmente escrever uma lei de formação aleatória aqui, né, sair misturando, sendo com cosseno, com polinômio, não dá para saber assim o gráfico dela. Então, os pontos encontrados a gente não sabe se é de máximo, não sabe se é de mínimo, né, nem se é de inflexão. Aí, esse teorema que a gente está falando, ele já entra com esse papel. Na derivada segunda, é aí que a gente vai saber. Né? Por exemplo, em x0, quando a gente for derivar, por esse teorema que a gente acabou de, né, fazer aqui a demonstração dele, né, a derivada nele vai ser negativa.
Por quê? Porque nesse ponto a concavidade é para baixo e ele é de máximo local. E quando ele é de máximo local, a segunda derivada no ponto é menor do que zero. Quer dizer, essa é a informação da derivada segunda, é sempre em relação à concavidade. A derivada segunda, em qualquer ponto, ela já vai dizer, já vai ser referente à concavidade. Se der menor do que zero, inclusive se eu pego esse ponto aqui e calculo a derivada segunda, né, eu vou chamar esse ponto aqui de x3. X3 ele não é extremante, né, ele não está aqui dentro, mas se eu colocar ele aqui dentro, se eu aplicar na derivada segunda, ele vai dar negativo também, porque ele é um ponto que pertence a um trecho de concavidade para baixo. Então, todos os pontos do domínio que a concavidade é para baixo, quando eu aplico eles na derivada segunda, dá negativo sempre. Exato, pronto. Essa pergunta meio que afirma, né? Engraçado, né? A pergunta afirma. Mas é isso mesmo. A primeira derivada, ela só diz quem é. A segunda, ela diz... Na verdade, a primeira derivada, ela diz quem são os extremantes. A segunda derivada, aí ela diz qual é. Não, mas é isso mesmo, está correto. Né? Essa é a ideia. Então, a ideia da segunda derivada é isso, é classificar os extremantes. Tá, aí só voltando aqui para a ideia, né? A derivada segunda aqui, x1, vai dar maior do que zero, né? Porque a concavidade é para cima. E aqui em x2, ele volta a dar menor do que zero, né? Porque a concavidade é para baixo. Em física, existe um negócio chamado triedro de Frenet. Não sei se você já ouviu falar disso. E tem o diedro também, né? Então, o triedro e o diedro, eles assim, acaba entrando aqui indiretamente. Então, é tipo assim, eu imagino que aqui é um mapa, e aqui eu tenho uma pista, né? Aí o que são as derivadas, né? As derivadas, ele aponta para onde o objeto ele vai ser deslocado, a direção que ele vai ser deslocada, caso ele não consiga mais atrito com a pista. Então, por exemplo, suponha que eu estou fazendo a curva aqui, e aqui eu perdi atrito com a pista, né? Então eu vou sair da pista. Que é isso que nos segura, né? É o atrito. Então, suponha que aqui eu não consigo mais atrito, exato, aí saio pela tangente, né? Então, assim, acaba sendo análogo, né? A derivada calcula a tangente de ângulo são coeficientes angulares, né? Então, é por aí mesmo. Essas derivadas, elas me dizem isso. Me dizem, na verdade, duas coisas. Primeiro, a direção, e o tamanho delas é a intensidade, né? O quão intenso, considerando que é como se eu tivesse uma velocidade constante aqui, né? Ok. Então, em todo momento eu tenho a mesma velocidade, né? A gente sabe que quanto mais fechada a minha curva, mais perigoso, né, eu tenho de permanecer nela. Né? E se for um bico, aí é difícil eu me segurar nela. Né? Então, eu já estou fazendo uma relação de pontos não deriváveis, né? Que eu estou indo para o extremo. Aqui eu tenho uma curva, né? E sei lá, essa curva, imagine que ela é um bico, né? Sei lá, imagine você está andando de moto, mas você está andando numa pista assim, né? Que ela, num certo trecho, a curva é assim. Né? Aí você vem aqui na moto, para fazer a curva aqui é complicado, né? Normalmente aqui, sei lá, você tem que fazer uma manobra, né, que requer outras técnicas, né? Pronto, Agora você falou a palavra, né? Da rabiada, da drift, né? Mas sei lá.
não é bem isso, assim, porque aqui é como se fosse apelar, né? Então é complicado, assim, essa questão da curva, né? Aqui já deixa de ser suave, né? É uma curva suave. Ah, então, aí já aplicou a regra no ponto específico, né? Quando a gente tem a função, não existe isso, né? Bom, enfim. Então, é, é, tá bom. Eu não vou discutir com o Need for Speed, né? Esses jogos têm também algumas coisas que aparentam não ser de pessoas comuns, né? Enfim, aí já entra em outros critérios. Peraí, deixa eu... Sim. Tá, aí entram, não sei se vocês lembram, tinha a questão de um negócio chamado aceleração centrípeta em física, né? Quando você faz uma curva, aí tem uma força que é a tangente e tem uma força que é a ponta aqui formando sempre 90 graus. Então, essa força que aponta 90 graus em relação à tangente é exatamente a ideia da derivada segunda. Veja para onde ela aponta aqui, ó. Ela aponta para baixo. Por isso que ela é negativa aqui, ó. Então, nesse ponto, ela aponta para cima, né? Por isso que ela é positiva, né? Então, por exemplo, ela aponta justamente para a concavidade. E ela, o tamanho dessa seta aqui é o que indica a curvatura, né? Quanto mais fechado, maior vai ser esse vetor. Aí tem um ponto aqui que esse vetor ele acaba se anulando, né? Porque, sei lá, ele tende a diminuir à medida que a curvatura vai diminuindo, né? À medida que ela vai ficando mais retinha, né? Esse vetor vai diminuindo, no caso da derivada segunda. Então chega um ponto que ele se anula e ele inverte aqui, né? Não sei se vocês estão entendendo assim o que eu estou falando aqui da derivada segunda, né? Esses fatos aqui. Então esse ponto aqui que a derivada segunda se anula é justamente a ideia do ponto de inflexão. Então tipo assim, esses vetores aqui da derivada segunda, ele me informa o grau de dificuldade de fazer a curva. Então, por exemplo, nesse trecho aqui, a parte mais difícil é essa de fazer a curva, né? É onde é mais fechado, digamos assim. Então, o vetor ele é maior, né? Eu posso relacionar esse grau de dificuldade com o tamanho do vetor. Quando eu passo aqui desse trecho, a curva vai sumindo, ele tende a ficar reto, né? Consequentemente, a dificuldade diminui aqui. No caso, mas aqui nesse ponto, né, tem um ponto aqui, por exemplo, deixa eu desenhar uma concavidade bem... Pronto, aqui. Ó. Aqui a concavidade aponta aqui para dentro, né? E aqui vai diminuindo, né? Mas chega num ponto que aqui vai inverter, ó. Sendo que nessa inversão, tá, aí tem um ponto aqui que ele tem que ser zero, né? Então, o ponto de inflexão ele tem a ver com a derivada segunda, e é justamente quando a derivada segunda dá zero. Né? É aqui que estão os pontos de inflexão. Deixa eu ver aqui que tem algumas perguntas aqui. Na verdade, eu estou colocando aqui a dificuldade de fazer a curva pelo tamanho do vetor, né? Estou botando quanto maior o vetor, mais difícil, né? E tem, assim, um pouco da ideia de curvatura. Então, o que é curvatura? Por exemplo, a reta, ela é uma curva que não tem curvatura, né? Não tem distorção angular aqui nela. Curvatura aqui é zero. E, por exemplo, essa curva aqui, cada ponto, quanto mais fechado, maior a curvatura, né? Então, sei lá, se eu pego duas curvas, deixa eu desenhar de novo aqui,
Imagine essa curva aqui e essa aqui. Ó. Então, essa curva aqui ela é bem suave comparado a essa, né? Significa que aqui a curvatura vai dar um valor e essa daqui vai ser bem maior. Porque aqui é bem mais fechado, né? Quanto mais fechado, quanto mais fechado minha curva é, maior vai ser minha curvatura, maior vai ser esse vetor que está relacionado com a derivada segunda. É mais ou menos essa ideia. Então, beleza, isso responde à pergunta do João Guilherme, que ele pergunta se a dificuldade, né, é medida pelo tamanho. É exatamente isso, né? O tamanho do vetor é que ele determina a dificuldade. Deixa eu ver a pergunta da Michelle. Então, a derivada segunda meio que garante que a derivada primeira permaneça na trajetória. É mais ou menos isso, né? Porque essa questão de permanecer na trajetória, quando a gente faz o gráfico de uma função, a gente está supondo que aquela trajetória ali, ela em nenhum momento sai da trajetória, né? Está o tempo todo nela. Essa é a ideia. Então, a gente desconsidera esse caso. Né? Em nenhum momento o ponto sai. Eu estou entendendo, mas assim, aqui eu só estou colocando a ideia vetorial, né? Você já está discutindo consequências, né? Se sair, aí é outra coisa, né? Aí entra na dinâmica, aí depende da força, aí, bom, enfim, já estou colocando também outras coisas. A primeira derivada, né? O diedro é justamente isso, essas duas derivadas, né? Então, a primeira derivada é relacionada aqui nas funções com, com inclinações, e a segunda derivada é relacionada à concavidade, tem essa ideia de curvatura. E são sempre perpendiculares. Isso. Aí no triedro tem o terceiro, né, que é tipo assim. A ideia do triedro é mais ou menos essa. Vou desenhar aqui só para ter uma ideia. Eu tenho aqui um cenário 3D, né? Aí eu tenho, sei lá, uma curva assim. Deixa eu mudar aqui, fazer um desenho mais esperto. Vou pegar aqui, imagine uma espécie aqui de cilindro. Aí você tem aqui uma curva que abraça o cilindro, por exemplo. Aí em cada ponto tem essa mesma ideia. Você tem a primeira derivada, que é relacionada ao vetor tangente, né? Que é a velocidade, é o que indica a intensidade da velocidade no ponto. Tem a segunda, que é relacionada à curvatura, e tem a terceira. Tem uma terceira aqui, eu vou botar para baixo, mas né, só porque aqui para cima está. Aí essa terceira é relacionada com torção. Né? Dependendo do sinal, aí eu digo se a minha curva está subindo ou se ela está descendo. Né? Então, que não entra aqui nesse contexto. Mas, assim, eu estou comentando em relação a essas duas derivadas que caminham junto, né? No 3D entra um terceiro vetor. Sendo que esse terceiro vetor aqui, se eu não me engano, eu acho que ele não é com correlação à terceira derivada, e sim uma combinação dessas duas. Né? Enfim, dá para perceber que também, né, para quem está pagando VGA, que ele pode ser gerado, né, pelos dois. Já que eu tenho aqui três vetores perpendiculares um ao outro, então, dado 2, o produto vetorial, né, pode gerar um múltiplo do terceiro. Né? Inclusive, pelo menos a direção ele diz. Né? Bom, mas enfim, é uma ideia muito interessante isso. Sei lá, a pessoa se emociona e toda essa ideia do cálculo no plano e no espaço começa a fazer mais sentido, né? Quando a gente estuda essas coisas, né? Essas curvas assim, uma dimensão maior.
Tá, então, beleza. Essa é a ideia da... São as ideias da primeira e segunda derivadas. Aí eu coloquei aqui um exemplo 10, né? Coloquei só essa função aqui e a gente já pode avaliar tanto a ideia de concavidade, aqui no caso ele coloca só para a gente encontrar os extremantes e dizer quem é ponto de máximo e quem é ponto de mínimo. Faltei responder perguntas? Deixa eu ver. Ah, tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver lá. Está comentando aqui do x0, x1 e x2. x0, x1 e x2. Onde tem h, a derivada de h em x. Estou perguntando se em vez de x não era para ser x0, x1 ou x2, algum desses daí. Porque x é aqui, no gráfico. Não, sim, eu entendi. É porque aqui eu estava, na hora que eu estava falando, escrevendo, né? Acabei não escrevendo tudo. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: a gente deriva a primeira vez, né? Aí encontra, né, as inclinações, né? Essa é a função que me dá as inclinações de cada ponto. Só nesses 3 pontos que isso aqui dá zero. Aí eu estava só comentando a ideia. A gente sabe que eles são extremantes, né? Que é isso que a derivada me informa, mas eu não sei o que eles são. Aí quando eu derivo a segunda, aí que a gente vai saber, né? Em x1 dá positivo, ponto de mínimo local. Em x2 dá negativo, ponto de máximo local, e em x3 também. Aqui eu não escrevi para a primeira derivada. Na verdade, não dá para saber indo direto para a segunda derivada. Você tem que derivar, tem que seguir a ordem, né? Deriva primeiro, vê os pontos que isso acontece. A derivada segunda já é em cima dos pontos encontrados, né? Aqui, os pontos encontrados foram esses, né? x0, x1 e x2, né? Foi como eu chamei. Então, esses pontos, se eu substituo aqui, vai dar zero. É isso. Você só sabe se vai ser extremante ou não na derivada primeira. Ok. Sim. Então, deixa eu só pegar aqui o exemplo para a gente trabalhar com ele e ver como funciona. Então, tem a função f de x igual a x à quarta menos 4x à terceira. Então, vamos ver o que acontece nos extremantes deles. Né? Vamos ver quais são os extremantes e o que acontece. Então, f de x, aqui vai ser x à quarta mais 4x3 menos. Bom, então vamos lá, né? Derivar a primeira vez, igualar a zero. Isso aqui implica que a minha derivada vai dar 4x3 menos 12x2. Aqui, vou procurar os pontos que aqui zero. Bom, resolvendo essa equação aqui, a gente pode colocar x ao quadrado em evidência, né? Tem x ao quadrado, ele é fator aqui dos dois. Então, no caso, a gente vai ficar com 4x. Inclusive, dá para pôr o 4, né? 4 em evidência também. Aqui a gente vai ficar com x menos 3. Bom, aí ficou fácil, né? Encontrar
os pontos que zero, né? Aqui a gente tem uma raiz dupla idêntica, que é x igual a 0 e x igual a 3, né? Esses dois pontos, eles são os extremantes. Aí, repito, né? A gente, sei lá, tem uma noção, mais ou menos, né? X a quarta, só o x a quarta, ele é uma parábola mais fechada do que x ao quadrado. Mas aí, subtraindo isso aqui, né? Bom, a gente não sei bem se ele muda o comportamento, se ele, né, comparando as parábolas, ou se fica coisa semelhante. Bom, isso que eu estou fazendo é chute, mas não me garante nada. Então, eu não sei se esse ponto aqui, se é máximo nesse, se é mínimo nesse. Aí entra a ideia da segunda derivada. Então, a gente vai derivar a nossa função a segunda vez. Né? Então, derivando aqui nossa função, a gente vai ficar com 12x2, né, menos 24x. Ok. Aí, aqui a gente não vai procurar os zeros, né, porque é a derivada segunda, ela tem relação com concavidade, né, e se o ponto é de máximo ou de mínimo. Então, só repetindo, né, se é num ponto der negativo, é porque naquele ponto a concavidade é para baixo e o ponto é máximo. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar, ou a gente vai pegar a derivada segunda e substituir os valores. Então, eu vou colocar primeiro o zero, e aplicando o zero, aqui vai dar zero. Ou seja, não dá para saber, né? Esse ponto x aqui, para x igual a zero, pode ser que ele não seja nada. E a gente vai colocar o 3. E colocando 3, aqui vai ficar 12 vezes 3 ao quadrado, né? Menos 24 vezes 3. Então, aqui vai ficar 12 vezes 9, que vai dar 108. E aqui vai dar 72. Isso. Bom, aqui dá positivo. Não precisa saber exatamente quanto dá, né? Aqui eu só preciso do sinal. Então, qual é a conclusão que eu tiro em cima do 3? Que o 3 é ponto de mínimo local. E para x igual a zero, repito, né? Ele acabou caindo fora aqui do que a gente avaliou. Então, mas para ser inflexão, a gente não viu ainda quais são as condições para a gente dizer se um ponto é inflexão ou não. Tá? Então, o que a gente sabe por hora, né? Que quando esse x é 3, né, ele é de mínimo local, então, sei lá, né, aqui nesse ponto a concavidade está para baixo. Ok. Pode ser que isso aconteça de fato, né? Porque veja, a derivada segunda, como ela tem relação com concavidade, então vamos só avaliar num ponto simples aqui, por exemplo, só avalio no ponto 1. O ponto 1, x igual a 1, ele está entre o 0 e está entre o 3. E o que a gente sabe, né? Que se eu aplico 1 aqui, vai dar justamente 12 menos 24, né? Quer dizer, isso aqui dá negativo. Então, esse é um trecho que a concavidade está para baixo. Isso, a concavidade está para baixo. E esse ponto é de mínimo, quer dizer, aqui a concavidade está para cima, né? Quer dizer, tem uma mudança aí em algum lugar. Né? Eu não sei onde é, né? Então, a priori é isso, né? É o que a gente pode coletar aqui com o que a gente tem até o momento, né? Que é com essas informações aqui.
concavidade. O que eu quero dizer é porque a gente não sabe o comportamento aqui. Né? Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui alguma coisa. Sei lá, imagine essa função aqui. Né? Essa função, ó, aqui tem uma concavidade para baixo, mas, sei lá, aqui não tem, do jeito que eu desenhei aqui, não tem ponto de máximo, né, local. Né? Eu peguei um ponto só, quer dizer, aqui ele está apontando para baixo também, ó. Né? E tem aqui, beleza, tem um ponto de mínimo, né, sei lá, pode ser que seja alguma coisa assim, ó. Né? Tem um ponto de mínimo aqui. Bom, enfim, não sei, é o que a gente está. Tipo assim, a gente está numa caverna escura, aqui são só algumas sombras de algumas coisas que a gente consegue enxergar, né? A gente não tá, a luz não está acesa ainda. Mas aí, no caso, é mais ou menos, né? Porque o mito da caverna é os reflexos que vêm de fora, né? E o que eu estou falando é você tá num ambiente, né? Sei lá, sequestrado, botar um negócio na sua cabeça. Aí te bota num ambiente climatizado que não tem entrada de nenhum tipo de luz. Então, quando você tira aquilo da sua cabeça, tipo assim, você não sabe, não consegue enxergar nada. Então, tipo assim, você vai, né, tocando as coisas. Né? Então, é tipo isso, a gente está tocando em alguns pontos, está observando algumas informações desses toques, mas não está enxergando nada ainda. O enxergar é quando a gente for fazer literalmente gráficos. Aí a gente vai, né, ter ter a visão completa, né, da coisa. Tá, beleza. Esse exemplo, né, ele colocou aqui para a gente fazer a avaliação da concavidade. Então, na verdade, a avaliação que a gente faz é a seguinte: quer dizer, se a gente faz isso aqui, a gente consegue encontrar os intervalos tal que a minha função cresce e o caso contrário, né, os intervalos, desculpe, né, onde a concavidade é para baixo, foi mal. Que a gente define intervalo onde a concavidade é para baixo e aqui, o contrário, né, a gente encontrar os intervalos onde a concavidade é para cima. Aí, como é que a gente faz isso? Né? Bom, a gente pega aqui a nossa função e a gente avalia onde isso aqui é maior do que zero. Então, aqui a gente provavelmente vai encontrar aqui um intervalo. Né? Bom, aqui a gente pode colocar 12x em evidência e, consequentemente, a gente vai ficar com x menos 2 aqui, né? Maior do que zero. Bom, para que isso seja maior do que zero, essas duas coisas têm que ter o mesmo sinal. Ok, então, para isso aqui ser positivo, basta que o x seja maior do que zero. E para que isso aqui seja positivo, basta que o x seja maior do que 2. Então, a interseção aqui, para x maior do que 2, né, eu vou ter que isso aqui vai ser maior do que zero, ou seja, vou ter concavidade para baixo. Né, e no 3, vou ter um ponto de mínimo. Né? Então, aí eu não sei, né? Provavelmente entre o 2 e o 3 tem aí um pedaço de crescimento, né? Aí o 3 é mínimo e ela depois, né, decresce porque esse aqui é um ponto de máximo local. Né? Aqui a interseção, no caso, a gente faz assim, né? 12x. Onde é que 12x é positivo? 12x é positivo depois do zero.
Então, eu vou voltar. Então, aqui é zero. Então, para x maior do que zero, é positivo, né? E antes do zero é negativo. Aqui não. Aqui, para isso aqui ser positivo, tem que estar depois de 2. Antes do negativo. Aí a gente faz aquele, né? Faz o produto. Do produto. Aí os sinais. Aí vai depender, né? Vou colocar aqui em 0, em 2, que é o que a gente precisa. Então aqui vai dar menos com menos aqui dá mais, né? Quer dizer, já tem aí menos com menos dá mais, né? Ambos dão negativos. Aqui vai dar menos e aqui vai dar mais, né? Quer dizer, a direita do 2 e a esquerda do 0, né? Quando x for menor do que 0 e quando x for maior do que 2, a gente vai ter concavidade para baixo. E o caso contrário, né, está aqui. Essa aqui é a avaliação do sinal dessa função, né, que é o produto, esse produto. Então, pronto, a gente já determinou as concavidades. É isso, tá, Chico. Obrigado. Muito bem. Então, essa é a ideia da derivada segunda, né? Ela está relacionada com concavidade e, consequentemente, determinar quem é ponto de máximo local ou não. Bom, aí tem o critério geral, né? Repito, isso aqui são para funções que a gente não consegue encontrar os pontos de máximo só com a primeira derivada. Então, por exemplo não, né? Vamos ler aqui o que ele diz. Seja f derivável, né, com derivadas sucessivas, também deriváveis em AB, ou seja, f é uma função derivável e todas as suas derivadas, até uma ordem, né, uma ordem n, também são funções deriváveis, né, eu consigo derivar em todos os pontos, né, num certo intervalo. Aí tem um ponto x0 desse intervalo que acontece isso. Eu derivo a primeira vez, derivo a segunda vez, saio derivando e todas as derivadas dão zero. Aí a gente fica sem saber, né? Porque a primeira derivada deu zero, a segunda derivada dá zero. Aí eu não sei se esse ponto é máximo e mínimo, sendo que ele é uma dessas coisas. Eu acho que o que eu tinha falado antes não é bem o que eu estou falando agora. Então é o contrário, né? Na verdade, não é que a gente não consiga encontrar, é que a gente deriva, né? Encontra os pontos e sai derivando em diversas ordens e em todas essas ordens dá sempre zero. E aí, um ponto que é de máximo ou mínimo, a gente acaba sem saber, né? A gente perde essa informação. Aí tem esse critério, né? Onde não der zero, aí, se essa ordem for par e a derivada der negativa, então x é máximo. Se essa ordem for par e der maior do que zero, né? Quando eu aplico o ponto na minha derivada, então ele é mínimo. E se n for ímpar, então x0 não é máximo nem mínimo local, né? Quer dizer, tem os casos que não acontece nada. Bom, o caso mais simples desse. Então, deixa eu só abrir aqui um quadro, né, geral, pelo que a gente já está vendo, né? Só para a gente identificar melhor o que está acontecendo lá no critério geral. A ideia é a seguinte: eu tenho uma função, quando eu derivo
igual a zero. Aqui a gente encontra os extremantes. Beleza. Quando eu derivo e aí eu vou ver os pontos encontrados aqui, a gente substitui aqui. A gente sabe que se der menor do que zero, todos os pontos que se enquadrarem, né, que der isso e isso, significa que o ponto é máximo, local. Tá? Aqui eu vou sempre falar de maneira local, mas vou escrever só máximo, né, só para, enfim, economizar. Enfim, vou considerar isso, né, apesar de não escrever. E a derivada, se der maior do que zero, aí ele é mínimo também local. E tem o caso que pode ser que dê zero. Eu vou botar aqui um certo x0, tá? Ele é representante dos extremantes. Né? Então é isso que acontece. Aí se ele acontece isso daqui, aí a gente não sabe, né, se ele é máximo ou mínimo. O que eu estou querendo falar, o critério geral é o seguinte: pode ser que esse ponto seja alguma coisa e a primeira derivada, desculpa, que é a segunda, tá? Então a primeira, repito, né? Desculpa, realmente acaba confundindo. Primeira derivada encontra os extremantes, segunda derivada, se isso acontecer é máximo, se isso acontecer é mínimo, se isso acontecer a priori eu não sei, mas esse aqui pode ser máximo ou mínimo, mesmo isso aqui acontecendo. Tá? É isso que eu estava falando. A lei de formação, às vezes, né, causa esse tipo de coisa, né, chamado de bullying. Aí beleza, aí a gente vai ver a terceira, é porque a terceira derivada só envolve a derivada segunda, então não vou nem comentar aqui. Aí o que, que ele está falando, né? Veja que aqui a primeira derivada é uma ordem ímpar e a segunda derivada é uma ordem par. Então, se a gente deriva, né, encontra o extremante, sai derivando sucessivamente. Se na ordem par não der zero, ele é extremante. E aí, no caso, segue exatamente essa mesma classificação, tá? Se for um Fn, né, na enésima derivada, se der menor do que zero, ele continua sendo o máximo, se esse cara for par. Na enésima derivada, se for maior do que zero, ele também é mínimo. Quer dizer, é exatamente a mesma classificação do que a gente viu. No caso, ele está só estendendo. Aí deriva, né? É lógico que eu não vou fazer isso. Né? Isso, é exatamente isso. Você deriva, primeira vez dá zero, na segunda dá zero, na terceira dá zero, na quarta dá zero, quer dizer, você vai derivando e vai colocando, dá sempre zero. Não significa que aquele ponto não é nada, né? É porque ali ele não entra no critério mais simples, ele entra no critério mais geral. Ok. Não, mas aí depende, né? Aí vamos pegar aqui um exemplo só para a gente ver essa ideia. Então eu tenho esse exemplo aqui, né, essa função aqui, essa função esperta, e vamos, né, fazer um estudo aqui sobre ela. Então vamos pegar aqui essa lei f do x, como sendo x a quinta. Aqui eu sei que é 3x a quarta, eu só não estou lembrado dos sinais, eu vou só colocar as expressões aqui. Acho que eu lembro que esses são os elementos, vou pegar só os sinais, né? Menos, menos, menos e mais. Menos, menos, menos e mais. Não, aqui é par. A ordem par, quando é diferente de zero,
mas tá certo. É par, par e par. Se der ímpar, se der na ordem ímpar, né, se na derivada de ordem ímpar isso aqui der diferente, aí x0 é nada. Ele não é nem máximo nem mínimo. Aqui é x2, né? E aqui tem mais. Diga aí o que foi que você não entendeu. Foi isso aqui? Foi? Sim, é porque ele não é nada, no caso, não é nada do que a gente está investigando. Ele não vai ser nem máximo nem mínimo. E nem cela. Quer dizer, não tem informação nenhuma sobre ele. Ok, então, aí vamos derivar aqui a primeira vez. Não sei, ele. Peraí, deixa eu ver se ele pode ser de inflexão. Aí no caso ele pode ser de inflexão, né? Porque o que ele está dizendo aqui é que ele não é máximo nem mínimo. Então, sei lá, pode ser que ele seja inflexão ou não. Então, tá só assim. Pode, né? Pode não significa que vai ser sempre. Então, se for. Não, esqueça esse nada. Tá? Porque ali, a priori, né, eu acabei escanteando o ponto de inflexão. Na verdade, ele não pode ser máximo ou mínimo. Aí ele não pode. Fui preconceituoso. Bom, derivando isso aqui, vai dar 5x à quarta. Aqui vai dar 12x à terceira. Aqui vai dar 9x. Aqui vai dar 2x. Bom, quando a gente iguala isso a zero, o primeiro ponto que aparece como sendo extremante é o zero. 9x2, isso. Obrigado. Aí, o outro extremante é se eu dividir tudo por x menos zero, né? Eu vou encontrar os outros zeros, né? Então, tem o 5x à quarta, desculpa, 5x à terceira, menos 12x à segunda, mais 9x menos 2. Eu sei que existe aí alguns critérios para definir se um é raiz. Deixa eu só ver aqui. Se o 9 somado com 15 dá 14. E 12 somado com 2 dá 14 também. Então significa que se eu ponho x igual a 1 aqui, x igual a uma raiz, né, desse polinômio. Então eu achei aqui o segundo extremante. Como é que a gente encontra o terceiro extremante? Bom, para encontrar o terceiro extremante, vou ter que pegar isso aqui e vou ter que dividir por x menos 1. Né? Eu vou fazer bem rápido aqui, né, que meu interesse aqui não é...
gente já trabalhou um pouco com isso, a minha ideia é fazer a conta rápida aqui, tá? Então, aqui no caso tem que ser 5x2, né? Aqui vai dar 5x3, mais com menos dá menos. Aqui vai ficar 5x2, aí a gente subtrai. Aí esses dois cancelam, aqui vai dar positivo, e menos 12 mais 5 vai dar menos 7x2. Aí eu vou descer o 9x e eu aproveito esse desço logo esse aqui. Bom, então aqui vai dar menos 7x, produto dá menos 7x2, menos com menos dá mais 7x, a gente depois subtrai. Aí beleza, aqui cancela, né? Aqui vai ficar menos também, no caso vai ficar menos 2x, menos 2. Não, mais 2, né? 9 é maior. Então, 2x menos 2, né? A gente coloca aqui o 2. Né? Aqui vai dar 2x menos 2, isso aqui vai dar 0. Tá aí. Igualar esse polinômio de grau 2 a 0 vai me dar a outra, ou as outras raízes. Né? Então, no caso, vai ficar assim, 5x2 menos 7x mais 2 igual a 0. Vai ficar 1 sobre 10, menos b, no caso 7, né? Mais aí b ao quadrado 49, menos 4ac, no caso a raiz é mais ou menos. Não é porque se ele zera um polinômio, a gente divide por x menos a raiz. Isso é um teorema, que a gente fazia isso no limite. Que o limite era assim, você tinha uma expressão dividida por outra, né? Aí quando o x estava indo para um valor, aí zerava em cima e zerava embaixo. Aí pronto, então a gente tem poderia dividir o polinômio de cima por x menos o valor, né? Que o limite estava, que o x estava indo, e assim ia. Né? Ok, aqui 4 vezes 2 dá 20, vezes 2 dá 40, quer dizer, 49 menos 40 dá 9, né? Quer dizer, tem raiz. Vai ficar um número bonito, né? Vai ficar 10, 7 mais ou menos, 3. Então, vou colocar aqui as outras raízes, né? Que é x igual a 1, quer dizer, repetiu, né? Que vai ficar 10 sobre 10 dá 1 e a outra vai ficar 4 sobre 10, que é 2 sobre 5. Então, na verdade, eu tenho 3 raízes aqui, duas delas têm a mesma multiplicidade. Quer dizer, eu tenho uma raiz com multiplicidade dupla. Ok, tenho aqui os extremantes, aí a gente deriva novamente, né? Aqui vai dar 20, x à terceira, menos 36x ao quadrado, mais 18x, menos 12 igual a 0. Aí, tranquilo. Colocando o zero, isso aqui vai dar negativo, né? Vai zerar tudo menos esse. Ou seja, aí eu já tenho informação. Para x igual a 0, ele é máximo local. Ok, aí tem que ver com os outros, né? Vamos ver para 1. Para 1, aqui vai dar 38, aqui menos 38, né? Ou seja, para 1 vai dar 0 de novo. Então aqui está a dúvida, né? Não sei o que ele é.
E para 2/5, aí eu deixo para vocês, tá? Não, é porque esse 1 foi o que eu observei, né? Se aqui dá 1, aqui fica 5. Se aqui dá 1, aqui fica menos 12, aqui fica 9 e fica 2. Quando eu opero, isso aqui zero. Aí o que foi que eu fiz? Peguei esse polinômio, dividi por x menos a raiz, que é essa. Aí beleza, apareceu esse polinômio aqui. Quando eu igualei a zero, apareceu uma das raízes, o 1 novamente. Então, esse x igual a 1 é outro teorema, né? Que a soma dos coeficientes der zero é porque 1 é raiz. Aí o outro não, foi quando eu, né, peguei esse polinômio, igualei a zero, quando apliquei Bhaskara, apareceu 1 novamente. Ou seja, o 1 ele é raiz dupla. E aí tem esse daqui, né? Bom, esse eu vou deixar para vocês, tá? Esse aqui fica o exercício para vocês. Só continuando essa ideia do 1, aí eu tenho aqui, né, para a gente também não prolongar muito, derivada terceira. Vou pegar essa expressão e derivar de novo. Isso aqui vai dar 60x2 menos 72x mais 18. Aí, derivando a terceira vez, aplicando 1, aqui vai dar 60 menos 72, quer dizer, aqui vai dar 60 mais 18, que dá 78, né, menos 72, isso aqui dá 6. Né, mas é aí que está, né? A derivada aqui é de ordem ímpar. Então, o que eu posso afirmar? Que o x igual a 1, ele não é máximo nem mínimo. Aí, o que ele pode ser aqui nesse contexto é sem inflexão. Mas aí a gente nós comentamos, mas não vimos quais são as condições para eu dizer. Então, pronto. Então, essa é a ideia. Tá? E aqui, pronto, deu 3, né, a ordem. Mas, por exemplo, se eu derivasse, se desse zero aqui, vamos supor. Vamos supor que na terceira vez aqui desse zero. Aí eu ia derivar a quarta vez. Bom, se na quarta vez não desse zero, aí ou era máximo ou era mínimo, né? Porque aqui é ordem par. Mas beleza, aí vamos supor que desse zero de novo. Aí na próxima, se desse diferente, aí de novo, aí ele não era mais nem máximo nem mínimo. Quer dizer, a ordem par é quem me indica se é máximo ou mínimo. A ordem ímpar é o que vai me indicar em relação a... o que pode me indicar em relação à inflexão. Tá? Então, essa é a ideia do critério geral. Tá? E por hoje, né, tá, eu acho que já, pelo menos já deu para dar o recado, né? Então, a única coisa que eu não fiz foi com esse. Né? Não, eu acho que com o x igual a 1, exatamente, né? Já deu para visualizar o que o teorema estava querendo falar. Tá, em relação à próxima aula, que é segunda-feira, né? Aí pronto, aí entraremos praticamente no último ponto, né? Que é o ponto de inflexão. E depois, essa questão da variação, não tem teorema aqui, né? Aqui já seria um exemplo. Quer dizer, o último tópico praticamente é esse. Assim, né? Que tem coisa para demonstrar e tal. Então, pronto, a gente, próxima aula, eu sei que fazer gráfico é uma coisa que demora. Eu tenho ciência disso, assim, avaliar todos esses pontos, eu tenho certeza que na aula de segunda eu vou gastar a aula todinha para falar do ponto de inflexão, que a gente já tem uma noção, e para resolver esse exemplo. Tenho certeza que a gente vai pegar a aula inteira da segunda. Aí, o que isso significa? Que quarta-feira a gente começa a resolver os exercícios.
Lembrando que, a priori, eu resolvo de cada e esses exercícios, ele mais ou menos segue a ordem do que está em pauta, né? Do que foi trabalhado. Né? Então, sei lá, eu lembro que quando eu comecei essa parte derivada, eu acho que eu comentei em algum momento que já dava para fazer certos exercícios e tal. Então, por exemplo, a aula de hoje, né, o exercício 7 é só para determinar extremante. Aqui não diz nem se é de máximo ou mínimo. Daí aqui ele quer os extremos absolutos, quer dizer, aqui já é porque ele dá um intervalo pequeno. Bom, mas enfim, aqui já começa a entrar as informações que eu trabalhei hoje, ó, quer dizer, próxima aula que eu vou trabalhar a questão 11, mas até a questão 10, o que eu comentei hoje resolve. Tá? Então, pronto, né? Se vocês, se puderem já ir, se puderem já ir resolvendo os exercícios, é melhor, tá? Porque aí a gente, a priori, resolve um de cada, né? Se a ideia ficar clara para todo mundo resolvendo um de cada, beleza. Aí eu tiro mais uma aula e a gente comenta aquele exercício em particular, mas é por aí. Tranquilo? Na verdade, a palavra diferencial vem de diferença. E diferença, no caso, é de subtrações. Então, a ideia vem daqui. Que aqui a gente tem diferenças. Ó. E a gente faz o quociente dessas diferenças. Então, a ideia de diferencial é por aí, né? Que a gente trabalha sempre diferenças. Né? Eu vou fazer uma coisa se aproximar a outra e a gente faz pelas diferenças. Se a gente olhar em limite também, quando eu digo que x se aproxima de a, como é que eu determino aproximação? Por distância. Mas como é que eu determino distância? Pela diferença. A gente normalmente põe em módulo, não sei se vocês lembram, né? Então, quando a gente abre o limite, sei lá, do epsilon, aquela velha história dos epsilons e deltas, né? A distância do x para o a, quando é menor do que delta, vai implicar que a distância do f de x para o e é menor do que epsilon. Isso são diferenças. Quer dizer, é um conhecimento que foi construído sempre baseado na diferença. Aí tudo que é baseado assim no cálculo, né, no diferencial também recebe esse nome. Então, por exemplo, geometria diferencial seria a extensão do cálculo. Aí, como assim? Como é que é a extensão desse cálculo? A gente olha para isso aqui de uma maneira, de certa forma, analítica. Assim, né? A gente olha sempre para as imagens. A gente sempre olha para as imagens. A gente não está olhando para os pontos geométricos. Né? Repito, a gente não olha para isso. A gente não olha para isso. A gente olha só para isso. A gente está sempre olhando só as imagens. Então, quando eu escrevo como vetor, aí eu já estou olhando geometricamente. Então, a geometria, essa diferencial que eu comentei com vocês, é exatamente isso, né? É olhar a nível vetorial. Aí muita coisa coincide, né? Porque já que a gente está estudando aqui nessa segunda coordenada, então, né, quer dizer, isso acaba entrando, né? A gente está estudando o subconjunto do geométrico. E essas coisas que eu comentei aqui com vocês é o que aparece lá, né? Eu lembro que a Michelle comentou a ideia de ela estar fazendo observações do lado físico, mas
praticamente, se você estudar geometria diferencial e pegar qualquer livro de física, né, mecânica, da parte de mecânica, você vai ver que as equações são praticamente as mesmas. E com a teoria da geometria diferencial você consegue provar praticamente, né, todas as fórmulas de física. Na verdade, física é matemática aplicada, né? Ali é um contexto, né? Então, a física que a gente vê no ensino médio é aplicações de funções, né? Aplicações de funções de primeiro e segundo grau. Se você olhar o movimento uniforme, uniformemente variado,